Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma introdução à segurança com JWT, que é o JSON App Token, tá? Que basicamente sim, a gente vai gerar então um token, autenticar do lado do servidor e mandar para o cliente um token e depois ele sempre vai estar trafegando esse token entre o cliente e a nossa API, né, para fazer um acesso seguro às nossas funções. E nessa aula a gente vai criar então a primeira estrutura básica da API para na próxima aula adicionar a parte da segurança com JWT. Então, o primeiro passo que nós vamos criar é criar então uma pastinha para armazenar a nossa API que nós vamos chamar então de seg JWT. Tá? Dentro dela, vou acessar o console aqui, code espaço ponto, para abrir, né, o VS Code. Tá? E daí dentro do VS Code, aqui selecionando o nosso projeto, vou acessar um terminal, tá? Onde a gente vai digitar aqui npm, tá? init. Opa, npm init. Ele vai criar o arquivo das configurações, né? O arquivo package.json. Tá? Criou o arquivo package.json e daí a gente vai instalar algumas dependências agora, tá? Vou escrever aqui então. Tentar ver se eu aumento aqui o tamanho da minha fonte. Não sei como aumento. Bem, enfim, vou dar um zoom aqui. Então, vou digitar aqui npm, né? E instalar os pacotes que a gente vai precisar, que é o CORS, o Express, Body Parser, tá? O JSON, o Web Token, tá? E o dot env-safe. Tá? Então vai instalar, né, todos esses pacotes aqui. Tá? E daí ele criou então o arquivo package.json. Tá? E a gente vai com as dependências e adicionaremos também agora o script start que vai executar, né, então node, tá? E daí index.js. Então quando a gente digitar lá npm start, ele vai executar, né, node index.js. Tá? Ok, daí agora vamos criar, né, o arquivo index.js. Tá? E daí colocar então toda a estrutura necessária e vamos executar uma API que retorna alguma coisa, tá? Para a gente executar. Bueno, então primeiro eu começo aqui com a const express, tá? Recebe então require do express. Né? Também vamos ter aqui a const body parser, que vai receber também require, tá? E daí vamos requerer então o body parser. Tá? Também vamos pegar aqui a CORS, né? Const CORS vai requerer então require com o CORS. E daí a gente vai mandar ele utilizar. Então, app.use, tá? E daí vamos usar aqui o body parser .json. Tá importante colocar abrir e fechar parênteses para chamar a função, né? App.use, também vamos usar o body parser, tá? E daí o rel encoded e nela aqui a gente vai usar, né, o extended true. Extended true. Tá? E também vamos dizer que a app, tá? Ela tem que declarar a app aqui primeiro, né? Const app recebe então o express. Tá? E depois aqui a gente vai colocar por último app.use. Tá? E daí vamos usar também o CORS. Tá, beleza, então inicializamos todas as dependências. Tá? E agora a gente vai criar os métodos. Ó, const olá. Ele vai receber então a requisição, request,
tá, a resposta e também a função next, tá? A função next assim ela vai funcionar, né? Que digamos, quando eu vou chamar aqui uma determinada rota que executa um método, tá? Talvez ele tenha que executar mais de um método lá no servidor. Então ele executa o primeiro método, daí chama o next, dentro ele passa, né? Digamos a fila, né, do processamento da função para a próxima função. E daí para essa próxima função ele vai passar a requisição, a resposta que ele recebeu e mandar, né, para o próximo. Desse next ele consegue fazer, né, essa passagem, né, digamos, se essa função que eu chamar não encerrar o ciclo, eu chamo next para executar a próxima função do ciclo do processamento de uma requisição. Tá? Então, daí a gente vai adicionar esse next aqui, tá? Porque nós vamos ter que chamar em um determinado momento mais de uma função. E daí igual a maior, e daí vamos gerar uma resposta. Response.status, tá? Eu vou colocar status 200, daí .json. E daí eu só vou escrever: seja bem-vindo à segurança com JWT. Tá? E vou criar também mais um const. Tá? Const. E aqui eu vou chamar de dados, tá? Que vai receber também então request, response e next. Tá? Igual a maior. E daí esse aqui eu vou retornar uma lista. Ó. Const lista recebe. Tá? E daí vamos iniciar um array aí com alguns objetos. Tá? ID, vamos colocar aqui ID 2.1. Vou escrever aqui então. ID 2.1 e nome Jorge. Tá? E daí vamos colocar mais um registro, tá? Então ID 2, tá? E o nome é Lucas. Tá? E deu o retorno que é um response.status, tá? 200. E daí eu vou colocar aqui no JSON a lista. Ok? E daí a gente vai fazer as rotas, tá? Então app.app, tá? .route barra lá. No get eu vou chamar então a função olá. Tá? E daí na outra rota aqui, eu vou ter uma rota barra dados, que daí eu chamo a função dados. Tá? E daí a gente vai mandar app.listen, tá? Daí na porta 3000, vírgula, e agora eu vou chamar aqui igual maior, vamos criar só, jogar no console.log, servidor rodando na porta 3000. Tá? Dá pra gente testar, ver se está funcionando a nossa API, tá? Então agora eu vou salvar isso aqui e digitar npm start. npm start. Tá? Então vou digitar aqui, ó, localhost 2.3000 barra lá, tá? E também barra dados. Tá, então está funcionando a nossa API. Tá? Então agora na próxima aula a gente vai colocar somente a parte, né, da segurança. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.